Espera só um pouquinho, turma, que tá chegando mais gente aí. Aguenta aí. Beleza? Turma, vocês, por favor, já vão providenciando aí quem tem alguma dificuldade, algum problema com a câmera, tem que ir providenciando para a câmera ficar aberta, porque no dia da nossa prova, aí a gente vai ter que ficar com a câmera aberta e ainda tem que ficar mostrando vocês já. Que tem um pessoal que põe a câmera aberta e mira ela pro ventilador, pra parede e tal. Oi, alguém quer falar? Pode falar. Gabriel, vai ter prova? Acabei de chegar. Ô, Adriel, não é hoje não, Adriel, tudo bem? Futuramente, né? Esse futuro eu acho que é a semana que vem, entendeu? Que a gente vai fazer uma prova mensal, né? Porque a escola já marcou a prova bimestral, de quando vai ser? Eu não tô sabendo. Alguém sabe? Alguns professores estão falando que vai ser em abril, mas a Ah, escola não passou nada pra gente ainda. eu queria fazer uma prova semana que vem, porque aí dá pra gente dividir a matéria, para não ficar toda a matéria para a prova bimestral, entendeu? Por falar nisso, a apostila número 2, volume 2, quando que vai ser entregue? Alguém de vocês sabe dizer? Ou já está sendo entregue e eu que não estou sabendo? A Pra escola gente não falou. entregaram nada e nem avisaram. Tá. Eu vou tentar falar lá na escola, eu vou saber quando que acontece isso. Mas a minha ideia é a seguinte, a gente pegar... Espera aí que tá chegando mais gente. A gente, a semana que vem, fazer uma avaliação mensal, vamos dizer assim, e pegar só uma parte da matéria. E depois, quando tiver a prova bimestral, a gente pega o restante da matéria. Que se for deixar tudo para uma prova só, aí é muita coisa para vocês poderem estudar, eu acho, né? Acho que fica menos pior se a gente pelo menos dividir em duas partes, né? Estuda uma parte para essa prova da semana que vem e uma outra parte para a prova bimestral, tá? Tudo bem? Então, deixa eu marcar aqui, que hoje é dia Hoje a gente 17. vai fazer o quê? Hoje nós vamos resolver alguns exercícios desses que são os contextualizados, né? Mas antes disso, eu vou perguntar as dúvidas de alguns de vocês. Aí depois que a gente esclarecer as dúvidas, aí nós vamos resolver os outros exercícios que estão faltando, tá? Vou marcar a data aqui, que fica gravado para a gente saber, né? Se a folha estiver muito para cima ou muito para baixo, vocês me avisam, por favor, tá? Então hoje nós vamos fazer isso daqui, né? Porque a gente já terminou os exercícios do capítulo 5, certo ou não? Ou eu estou errado? Fabiana balançou a cabeça, disse que já terminou, né, Fabiana? Deixa eu pegar aqui a minha apostila para confirmar. Mas eu acho que sim. Capítulo 5, né, que fala sobre potenciação, certo? Bom, então, antes do final da aula, a gente confirma a história da avaliação para a semana que vem, tá? E, e marca e combina aqui entre a gente quais os capítulos que vão cair na prova da semana que vem e quais os capítulos restantes que irão cair na prova bimestral, tá? Bom, então antes de a gente pegar um contextualizado aí, alguém de vocês teve chance ou vontade de fazer algum exercício contextualizado de algum dos capítulos anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, né? E teve alguma dúvida e quer perguntar para eu poder fazer aqui na folha e já explicar para todo mundo?
Professor, eu, por enquanto, só fiz eu fiz até metade do 3. E até onde que eu fiz, eu não tive ainda nenhuma dúvida. Tá certo, Clarinha. Do 4 e o 5 eu ainda não fiz. Tá. Vamos ver. Mais alguém tentou fazer os exercícios contextualizados do capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 e teve alguma dúvida? Lembrando que Pode falar. Oi, não, pode falar. É só para lembrar que na prova teve algum bimestral... que eu achei mais difícil. Tá. Só lembrando que na prova mensal e bimestral vai cair os exercícios contextualizados, tá? Por isso que eu estou insistindo para vocês tentarem fazer. Fala O exercício... Oi, 8, de que capítulo? é o exercício 7 do capítulo 4. 7 do capítulo 4. Então, vamos achar esse daqui e vamos tentar fazer ele. Espera lá, gente. É o que fala do joalheiro. Fica na página 433, é esse? Isso. Página 433, exercício 7. Ele diz lá, um joalheiro utiliza uma medida de pureza de ouro. Ele chama isso de quilate. Sabe-se que uma peça de ouro terá 18 quilates, se, dividindo-se o seu peso em 24 partes, 18 são de ouro e o restante é de alguma outra coisa misturada, porque o ouro sozinho por si também não dá para fazer nada, tá? Espera aí que tá chegando mais gente aí. Beleza. Aí depois ele fala assim, uma pessoa pediu que o ourives avaliasse sua joia e ficou sabendo que ela tinha aproximadamente 58% de ouro puro. Então, vou marcar aqui, ó. De ouro puro. Aí, sabendo isso, né, se é 58%, qual é a medida dela em quilates, né? Muito bem. Esse daí você teve dúvida ou não conseguiu fazer? Eu não consegui fazer. Ah, tá. Bom, então primeiro vamos entender o que ele disse lá, né? Ele disse assim, que a gente fala dos quilates, que aí você pega o peso, né? Então você faz assim, ó, o peso divide por 24, certo, né? E o número que der vai ser o tal do quilates. Então, como ele deu de exemplo aí, se um tiver 18 quilates, vou pôr assim, tá? Significa que ele vai ter 18 partes de ouro e o restante vai ser de outro material aí, tá? Vamos tentar fazer o bicho aí. Bom, então vamos pensar assim, né? Ó. Quando dá 18 aqui, ficaria 18 dividido por 24. Então, isso a gente fala que é 18 quilates. 58%, quer ver? Ó? Vamos lá. Turma, 58% a gente pode escrever assim, quer ver? Ó? 58 sobre 100, concorda? Então, se eu fizer uma regra de 3 aqui, ó, 58 sobre 100, x. Estão vendo aqui a regra de 3? Ó? 18 por 24, quando dá 18 por 24, fala que é 18 quilates. No nosso caso é 58 por 100. Então, é equivalente a quantos quilates, tá? Aí, aqui a gente vai multiplicar em cruz, né? Então, isso aqui vai ficar 18 por 24x igual
58 sobre 100 vezes 18. Alguma dúvida na multiplicação em cruz aqui? Meninos e meninas, tudo bem? Pode ir para frente. Bom, aí agora é simplificação, né? Por exemplo, ó, como aqui é conta de vezes, aqui também é conta de vezes, esse 18 eu posso cortar com esse, tá? O 24 está na parte de baixo da fração, então significa que ele está dividindo. Então eu Ô, posso... professor, Fala, Adriel. professor. Meu travou aqui, fez 58% de X e depois embaixo é o quê? 58% é x, certo? É uma regra de 3. Aí embaixo eu fiz a multiplicação em cruz, ó. Não está dando para ver? Não, é 18... que o meu áudio travou. Entendi. Ah, tá. 18 por 24 vezes x de um lado, igual 58 centésimos vezes 18 do outro. Aí eu cortei o 18 porque é conta de vezes, né? E estou dizendo que o 24 está na parte de baixo da fração, significa que ele está dividindo, então nós vamos passar ele para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 58 sobre 100 vezes 24, tá? Bom, aí aqui daria para fazer simplificações e tal, mas vamos já tentar fazer essa conta direta aí para ver quanto que vai dar, né? Então vai ser 58 vezes 24 dividido por 100. Deu 13,92 na minha conta aqui. Aqui é 13,92. Então aqui seria, como é a regra de 3, né? Então seria 13,92 quilates. Mas, ó, 13,92 seria aproximadamente 14 quilates. Então essa seria a joia que a pessoa levou lá para ele ver. 14 quilates é a letra A. Então, esse seria um jeito de resolver aí, né? Esse exercício. Obrigada. Ô, professor, Não. Pode falar, quem vai falar? Adriel, eu não entendi a partir da parte lá do 18 sobre 24 de X igual a 58% de 18. Essa parte aqui foi o que ele ensinou no exercício. Ele falou que quando a gente faz a divisão, né, 18 por 24, aí isso vale a 18 quilates. É uma referência que ele deu, tá vendo? Peso dividido por 24, tá? Aí 58% eu transformei em fração. Ó a flechinha aqui, ó. 58 sobre 100 vai ser tantos quilates, x quilates, tá vendo? Certo? Lê o exercício de novo para você ver. Não, sim, eu não entendi a partir do de baixo aí. Aqui Isso. é multiplicação em cruz. É uma regra de 3, eu multipliquei em cruz. Esse vezes x igual Tá. esse Tá vezes bom, tá esse. certo. Entendeu? E o 18 cortado, você entendeu? Entendi, Porque simplificou. é vezes, né? Tem 18 de um lado e 18 do outro, pode cortar. E o restante, tudo bem? Qualquer coisa vai perguntando mesmo, tá? Bom, vocês vão copiar? Alguém... Como é que tá a história? Posso trocar a folha, pessoal? A Fabiana disse que eu posso trocar a folha. Ainda não, professor, peraí. Tá. Enquanto isso, turma, vai tentando ver outro aí que alguém, porventura, teve dúvida ou não conseguiu fazer, para a gente poder ir resolvendo, tá? Professor, no capítulo 3, Ah, dois exercícios, eu não entendi muito bem como é que eu fazia para resolver, que foi o 8 e o 10. 8 e 10? Tá, deixa eu achar eles aqui. Espera aí. Capítulo 3, né? O exercício 8 é um que fala de a insulina é utilizada, esse? Isso. Tá, então vamos tentar fazer esse 8 aí, tá? Da insulina. Já para aproveitar que tá no 3 depois, eu não entendi o 6. Tá. Eu também não entendi o 6 não, professor.
Tá, vamos fazer o 8 e depois a gente manda ver. Pode ser? Posso trocar a folha agora? Tá. Deixa eu virar aqui que fica cheio de... Então, deixa eu marcar aqui, né? Capítulo 3, né? Exercício 8. Esse exercício 8 está na página 430. Então, diz lá o seguinte, ó, a insulina é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o controle glicêmico. Para facilitar sua aplicação, foi desenvolvida uma caneta, na qual pode ser inserido um refil contendo 3 ml de insulina, como mostra a imagem. Então, 3 ml coloca dentro da caneta. Para controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como 0,01 ml. Então, uma unidade, né, de insulina é 0,01 ml, tá? Beleza. Então, cada unidade vale esse tanto. E lembrando que na caneta cabe 3 ml, certo? É o que cabe na caneta, tá? Bom, vamos lá. Antes de cada aplicação, é necessário descartar 2 unidades de insulina, de forma a retirar possíveis bolhas de ar. Então, joga fora 2 unidades, ou seja, 0,02, né? Porque cada unidade é 0,01. Então, joga fora sempre 0,02 para evitar que tenha ar. Beleza. Ó. A um paciente foram prescritas 2 aplicações diárias, 10 unidades de manhã e 10 unidades à noite. Então, pergunta, qual é o número máximo de aplicações para cada refil que o paciente pode utilizar com a dosagem prescrita? Bom, como ele vai utilizar 10 unidades, né, e sempre ele joga duas unidades fora, então, vou marcar aqui, ó. Cada aplicação será de 12 unidades, concorda, pessoal? Cada vez que o cara vai aplicar, ele vai gastar 12 unidades, porque 2 ele tem que jogar fora e 10 ele vai aplicar no corpo dele, certo ou não? Então, 12 unidades, né, seria, na verdade, 12 vezes 0,01 ml. Essa seria a quantidade que vai gastar em cada aplicação, certo ou não? Então, vamos multiplicar. 12 vezes 0,01 vai dar 0,12. Então, cada aplicação gasta 0,12 ml, tá? Mas ele não tem um total de 3 ml, então ele quer saber quantas aplicações pode ser feita. Então é só dividir 3 ml por 0,12 ml. Vamos dividir então. 3 dividido por 0,12. 3 dividido por 0,12 vai dar 25 aplicações. 25 aplicações é a letra A. Então, esse aqui não usou nem regra de 3, nada, né? Foi, assim, raciocínio mais, né? Esse é o total que gasta, esse é o total que tem, então, dividiu para saber quantos desse cabe aqui dentro, tá? Tudo bem? Entendeu? Sim, agora sim. Tá. Você tinha falado outro, né? Que era o exercício qual? O 8 e o O 10. 10, né? Então, pessoal, termina de copiar aí que a gente vai tentar fazer o 10. O 10 é o que fala assim, ó, já que em determinadas situações e também para algumas pessoas tempo é dinheiro, é esse? É.
Tá. A hora que eu puder trocar folha, faz um sinal aí, tá? Alguma coisa assim e tal, né? Pode ir para frente, pessoal? Fabiana disse que eu posso. O Matheus também. Eu já copiei também. Pedro. Clarinha, pode? Pode. Tá, então vamos lá. Então, nós vamos agora tentar fazer o exercício 10 do capítulo 3. E esse exercício 10 está na página 431. 431, tá? Então ele diz assim, né, ó. Já que em determinadas situações e também para algumas pessoas tempo é dinheiro, uma ação na Bolsa de Valores apresentou a seguinte evolução. Nos primeiros 30 minutos do pregão, o seu preço para ser comprada passou de 12 para R$ 12,75. Então, vou marcar aqui, ó, em 30 minutos, alguma coisa que custava R$12, que é a ação lá, né? Foi para R$12, opa, e 75 centavos. Deixa eu arrumar que ficou embaçado aqui. R$12,75, tá? Então, ela aqui aumentou, né? Em 30 minutos, aumentou 75 centavos. Pensando assim, né? Ó, conclusão, que em 30 minutos aumentou 75 centavos. Tá, vamos continuar lendo. Um investidor comprou 1.000 dessas ações quando estava custando R$12. Então, alguém, né, comprou 1.000 ações quando estava custando R$12. Aí, vamos lá. E vendeu todas elas após 18 minutos. Comprou 1.000 e vendeu após 18 minutos. Então, não chegou a ganhar 75 centavos por cada uma, ganhou menos, né? Porque se ele tivesse vendido 30 minutos depois, aí sim ele iria ganhar 75 centavos em cada uma que ele vendeu, tá? Beleza. Aí, continua lendo. Supondo que a variação desse preço tenha ocorrido igualmente, distribuída nos 30 minutos iniciais do pregão, qual foi o lucro bruto alcançado por esse investidor? Então, a gente vai ter que saber, se ele tivesse vendido após 30 minutos, ele teria ganho 75 centavos em cada uma das 1.000 ações, né? Mas como ele vendeu 18 minutos depois, foi um pouco menos que ele ganhou, não foi 75 centavos, tá? Então, nós vamos tentar descobrir qual é o valor dessas ações 18 minutos depois, e aí sim a gente vai conseguir saber quanto que ele ganhou, tá certo? Dá para fazer por regra de 3, né? Pode ser, Clarinho, pode ser. Bom, o que dá para fazer assim, desse jeito aqui, seria assim, ó.
Se eu pegar esse 75 centavos, né? É uma outra opção, quer ver? Se eu pegar os 75 centavos e dividir por 30 minutos, então nós vamos saber quanto que as ações aumentaram por minuto. Então aqui vai dar 75 dividido por 30. Cadê? Vamos lá. 0,75. Né? 0,75 dividido por 30 dá 0,025. Então significa que esse foi o aumento por minuto. Ah, então agora está fácil. Se ele vendeu 18 minutos depois, né, então eu pego esse 0,025 e multiplico por 18 para saber quanto que aumentou nesses 18 minutos aí, né? Então vai ser 0,025 vezes 18. Deu 0,45. Então, em 18 minutos, elas aumentaram 45 centavos, tá? Então, esse aqui foi o aumento de cada ação após 18 minutos. Certo ou não? Bom, mas ele não fez o serviço com 1.000 ações? Então, o investidor ganhou o seguinte, ó. 45 centavos ele ganhou em cada uma, como ele fez, comprou 1.000 e vendeu 1.000, então é 1.000 vezes 45 centavos, que foi o que ele ganhou em cada uma. Aqui é fácil, né? Puxa a vírgula 3 casas para lá, então ele ganhou R$450. Ganhou bem, né? Porque em 18 minutos ganhar 450, tá bom, né? 450 é a letra C. Então, são exercícios que às vezes não é tão difícil, mas a gente tem que ler com bastante atenção, né? Para compreender e tentar bolar uma estratégia de resolução, certo? Tudo bem aí, Clarinha? Entendeu desse jeito? Conseguiu entender dessa forma? Sim, entendi também. Uhum. Ô, professor, Eu fiz Fala, por Adriano. 3 pode também. corrigir a 6 do capítulo anterior, por favor? Agora nós vamos... Kerry, tem mais algum que você quer perguntar? Não, Só esses dois, né? só esses dois. Adriel, qual que você tinha falado? Era o exercício 6 desse mesmo capítulo? Não, do anterior. Ah, do capítulo 2? Isso. Desculpa, eu não entendi, Adriel. É o exercício 6 É, professor. 6 do capítulo 2, tá. Então, termina de Não, copiar aí, professor, turma. peraí, eu falei errado, ó. Peraí. Ah, vê qual que é aí. É do capítulo 3, se não me engano, o que ele É, o quer. do 3, tá certo. 6 do capítulo 3, né? Tá, vamos ver se... Vou ler ele aqui para ver se é esse mesmo, quer ver? Ah, não, professor, é do 4. É o exercício 6, os contextualizados do capítulo 4. É o que fala, a lei da gravitação universal, é esse? Não, professor, é do 4, falei errado. Eu tinha falado esse, do capítulo 3, Ó, exercício professor, 6. o Matheus, que é o do Quatro, capítulo 3, e o Adriel, que é do capítulo 4. Tudo Isso. bem, beleza, então. Vamos fazer esse aqui do capítulo 3, depois a gente vai para o 4, pode ser? Então vamos lá, Mateus, né? Capítulo 3, exercício 6, que fala dessa gravitação universal aí, né? Do Isaac Newton, certo? Então esse exercício aí parece que, assim, não tem muita continha não, mas vamos lá. Posso tirar a folha então aqui, né? Tá.
Vamos lá pro capítulo 3, exercício 6, página 429. Então, ele diz assim, né, ó, a lei da gravitação universal do Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Então, tem a fórmula lá, ó, a força G, M1, M2, que são as massas, né, dividido pela distância ao quadrado. Massa de um vezes a massa do outro, dividido pela distância ao quadrado, vezes uma constante G, que é chamada de constante universal. Aí ele tem lá, ó, o esquema apresenta as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa. Todos eles têm a mesma massa, tá? E eles ficam em volta da Terra, né? Então, tá, beleza. Aí ele quer saber o seguinte, qual gráfico expressa a intensidade das forças que a Terra exerce sobre cada um desses satélites? Então, na verdade, essas forças serão constantes, né? Então, vamos começar devagar. Tem que descobrir qual é o gráfico lá, né? Então, primeira observação. As forças são constantes. Se as forças são constantes, o gráfico de todas elas tem que ser uma reta paralela ao eixo X, tá? Certo? Então, observando os desenhos que tem lá, A, B, C, D ou E, a gente já vai descartar a letra C, D e E. Fica, então, entre a letra A e a letra B, porque são as únicas que as forças são paralelas ao eixo X, que, na verdade, aqui seria o tempo, né? Certo, pessoal? Então, como as forças são constantes, então, descartamos, né? As alternativas C, D e E. Então, ficamos entre a A e a B, certo? Muito bem. Agora, para saber qual que é a certa, então a gente tem que saber qual força é maior e qual força é menor entre aqueles satélites lá. Tem o satélite A, B, C, D e E, né? São 5 satélites, certo? Aí vamos observar a fórmula, ó. A fórmula tem a letra D na parte de baixo da fração, tá vendo? Então, como D é a distância, tá? Como o D está na parte de baixo da fração, quanto maior for a distância, vai dividir por um número maior, a força vai ser pequena, tá? Então, se a gente... Vou escrever aqui, ó. Conforme a distância aumenta, a força diminui. São inversamente proporcionais. Ok? Então, se a gente olhar lá na figura inicial, qual que é o que está mais distante? Não é o A? Então, ele é o que vai ter a menor força, tá? Depois do A, vem o B, não vem? Então, a força do A é menor que a força do B. Qual seria o próximo? É o C, né? Qual seria o próximo? É o D. E o mais forte de todos, porque é o que está mais perto da Terra, é o E. Certo ou não? Então, quando a gente for olhar o gráfico, né, vai ter que ser uma coisa parecida com isso, ó. O A tem que estar o mais baixinho possível, depois tem que estar o B, depois tem que estar o C, o D, e o mais altão de todos, que é a maior força, é o E, tá? Então,
O que dá certo com essa, parecido com esse, é a alternativa B. Ok? Só isso. Matheus, tudo bem? Tudo. Entendi. Agora é o exercício 6 do capítulo 4. Certo, Adriel? Isso. Um outro que eu fiquei em dúvida foi exatamente esse 6 que o Adriel pediu. Ah, que bom. É bom que aí um já vê e já esclarece a dúvida para os outros, né? E também, assim, é bom fazer isso aqui, porque mesmo que você não tentou fazer, você já está vendo a resolução, já vai tendo, assim, mais estratégias para resolver os próximos, né? Professor, Ah, mas por que a distância ela é inversamente proporcional à força, nesse caso? porque conforme você aumenta a distância, diminui a força, não está na parte de baixo da fração? Se você aumenta o número de baixo da fração, o resultado vai dar um número menor. A massa deles é a mesma, o G é o mesmo para todos eles, essa parte de cima é constante, então, conforme aumenta o valor do D, a força fica menor, porque está na parte de baixo. Se você pegar um número, pega um número qualquer, e, vamos lá, 50, por exemplo. Ó, deixa eu fazer uma parte aqui, espera aí. Então, aqui está a força, aqui está a distância ao quadrado, e aqui eu vou inventar um número qualquer. Faz de conta que esse vezes esse deu, sei lá, 500, tá? Então, se você pegar 500 e dividir por d ao quadrado, dependendo do valor que você colocar aqui no d, conforme você aumenta o d, o resultado do f vai ficar menor. Por exemplo, ó, vamos supor que você vai pegar, vou chamar aqui de f1, 500 e dividido por 5, só para ficar fácil a conta. Quanto que vai dar? Não vai dar 100? Agora vamos aumentar aqui a distância. 500 dividido por 10. Aumentou a distância, tá vendo? Quanto vai dar? Não diminuiu a força? Certo ou não? Bom, com uma distância 5 deu 100. Aumentei a distância, então deu menor a força. Tá. Então, aumentou Obrigado. a distância, diminuiu a força. E inversamente proporcional, certo? Muito bem. Capítulo 4, exercício 6. É o que fala, um tanque possui 2 torneiras, é esse? É. Vamos lá. Posso tirar a folha? Por mim, pode. Então, capítulo 4, exercício 6. Isso aí vai estar na página 433. Muito bem. Então, fala lá. Um tanque possui 2 torneiras, sendo uma de entrada, que enche o tanque em 5 horas, e outra de saída, que esvazia em 7 horas. Tá? Então, sei lá, faz de conta que esse aqui é o tanque. Então, aqui tem uma torneira, né, de entrada, e aqui uma torneira de saída, tá? Então, a água entra por aqui e sai por aqui. Então, essa de cima aqui disse que enche o tanque em 5 horas, né? Gasta 5 horas para encher completamente o tanque. E se essa aqui ficar aberta, ela gasta 7 horas para esvaziar o tanque. É isso que eu entendi. Certo, pessoal? Muito bem. Supondo que esse tanque
esteja totalmente vazio. Então tá vazio, zero vazio, né? Não tem nada aí. E que as torneiras sejam abertas ao mesmo tempo. Aí ele fala lá, às 15 horas. Então, ele ficará totalmente cheio, né? Então, espera aí, deixa eu ler de novo aqui. Supondo que esse tanque esteja totalmente vazio e que as torneiras sejam abertas ao mesmo tempo, às 15 horas, então, ele ficará totalmente cheio às 8h30, 8h50, 20 horas e 30 minutos, 20 horas e 50 minutos. Então, a gente tem que saber mais ou menos quanto que vai dar, né? Turma, se isso aqui, ele enche o tanque em 5 horas, então, por hora, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Por hora, ele vai conseguir colocar 1/5 do tanque. Então, se ele demora 5 horas para encher o tanque, né? Em 1 hora ele enche 1/5, certo? Porque na segunda hora ele enche 2/5, na terceira hora 3, 4, e na quinta hora ele encheu o tanque completamente. Então, por hora é 1/5. Esse aqui, se ele gasta 7 horas para esvaziar, então significa que por hora ele esvazia 1/7. Né? Então, se está totalmente cheio e ele demora 7 horas para esvaziar tudo, então, em cada hora, ele esvazia 1/7. Aí a gente vai pensar assim, né? Ó, para encher vai somar e para sair vamos colocar menos, tá? Então, o que vai acontecer? Ó? As duas torneiras juntas em 1 hora, você vai pegar 1/5 de encher e 1/7 de esvaziar. As duas juntas, né, em 1 hora, vamos fazer essa conta aqui. O mínimo é 35, não é? 35 dividido por 5 dá 7, aí vezes 1, 7. Aí repete o sinal, 35 por 7 dá 5 vezes 1, 5. Então vai dar 2,35. Então isso aqui é o tanto em cada hora, né? Ó, certo? Então agora vamos fazer uma regrinha de 3. Ó. Em 1 hora, ele consegue encher 2,35 avos do tanque, tá? Aí quer saber lá o tanque cheio completamente. Tanque cheio completamente, nós vamos colocar aqui um inteiro, tá? Que é o tanque cheio, né? Quanto tempo que ele vai gastar para encher o tanque, certo? Então, se multiplicar em cruz, vai ficar x vezes 2,35, 2 sobre 35, perdão. E 1 vezes 1 dá 1. Agora a gente pode fazer assim, ó. O 35 está embaixo dividindo, passa para lá multiplicando. E o 2 que está em cima multiplicando, vem para cá dividindo. Então, o nosso x vai dar 35 dividido por 2, certo? 35 dividido por 2 vai dar 17,5, ok? Então, o que vai acontecer, né? Ó, esse 17,5 aí, então você tem lá 15 horas, tá? Aí você tem 17,5, que é a mesma coisa que 17 horas e meia hora, tá? Concorda? 17 horas e meia, né? Então, 15 horas, mais 17 horas, mais meia hora. Vamos ver que hora que vai acontecer isso. Se você fosse chutar, antes de fazer a conta, tá? Se você fosse chutar o exercício, você chutaria na letra A ou na letra B? Pensa, porque se começou tudo às 15 horas da tarde, vamos dizer assim, né? Não dá a impressão que quando for 8h30 da noite ou 8h50 já vai dar tudo pronto? Essa é a impressão, não é? Mas a gente não tem ideia de que talvez isso ia passar para o outro dia, certo? Vamos somar aqui para ver. Esse tanto aqui é o tanto que ele vai gastar para encher o tanque, tá? Ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Tempo gasto, só um minutinho.
para encher. Se somar aqui, quanto que vai dar? Ó? 15 mais 17 mais 0,5 horas. Esse 0,5 não teria que ser 0,3? Daqui, ó, meia hora. Não, então. Mas não teria que ser 0,3? Não. É 0,5, é meia hora. Meia hora é 30 minutos. Aí é, hora é uma coisa, minutos é outra. Certo? 17 horas e meia. Então é 17 horas mais meia hora, tá? Então, por isso que eu achei que teria que ser 0,3. Você pode escrever isso aqui metade assim, ó. de 60, Não, porque você a pode metade escrever. de 60 Olha bem, Clarinha, você poderia escrever isso aqui, ó. 17 horas e 30 minutos. E isso é igual a isso, ó. Tá? 17,3 não é 30 minutos. Ok? 30 minutos é metade da hora. Metade da hora é 0,5. Tá. Certo? Quanto deu a soma, turma? 17 mais 15 vai dar 32,5, né? Certo ou não? Então, que hora que vai ser? Se começou às 15 horas, 32 horas e meia, então vai dar o quê? Vai passar 24 horas, certo ou não? Então, vai passar um dia inteiro, né? Então, 32 menos 24, quanto que dá, hein? Vai dar 8 horas e meia. 8 horas e 30 minutos. 8h50. Olha eu escrevendo errado aqui, o Clarinho. 8,5 horas, né? Certo? Então, 8 horas e meia. Então, isso aqui também pode ser trocado por 8 horas e 30 minutos. Uia, que sacanagem que esse exercício fez. Vocês viram que ele colocou lá 8 horas e 50 minutos para pegar a gente aqui, ó, desprevenido, ó. Olha a letra B. A resposta... Olha bem a letra B. Olha que sacanagem. A resposta certa é a letra A, tá, turma? Que é 8 horas e meia, né? 8 horas e... Deixa eu escrever aqui, ó. Meia. 8 horas e meia, 8 horas e 30 minutos. Então, deixa eu apagar aqui um pedaço aqui, que ficou embaçado esse 50 aqui, ó. Então tá aí, ó, 8 horas e meia, tá? Então foi fazer o serviço às 8h30 do dia seguinte, né? Pelo que eu entendi, tá? Tudo bem? Uma coisa que eu não entendi Ah, é a partir dali que você cruzou e daí deu x igual a 35 sobre 2. Por que inverteu? ué, o 35, porque a gente aprendeu desde criancinha assim, uma equação, se o cara está dividindo de um lado, você passa para o outro lado multiplicando, né? Então o 35 não está na parte de baixo da fração? Então significa que ele está dividindo, então eu passei ele multiplicando, ficou 35 vezes 1, que deu 35. O número 2 não está multiplicando, o x, então eu vou passar ele para cá dividindo. Aí, certo? Entendi. Tá. Pergunta mais aí, turma. Os que eu tinha um pouquinho de dúvida, você resolveu aí. Pedro, fala de novo, Pedro. Não, o que eu tinha um pouquinho de dúvida, você resolveu aí. Fiz agora, tá. Mais alguém, turma? Vê aí se tem algum outro pendente aí e tal, pra gente tentar fazer. E aí me fala. Professor, acho que foram só esses. Tipo, até os que eu fiz, você já resolveu 2 que Tá. me deu dúvida. Tudo bem. Ô, Clarinha, você convenceu que que tantas horas, Sim. vírgula 5 é 8, é tantas horas e meia? Meia é 30 minutos. Mas você percebeu também que nesse exercício
ele colocou de alternativa lá 8,50 para tentar pegar a gente, tá vendo? Ó? Olha que sacanagem, né? Ah, ele quer pegar, quer que a gente erra. E aí, turma, mais alguém vai perguntar mais algum? Sim, não, talvez, quem sabe, pode ser. Dá mais uma olhadinha aí, rapidamente, por favor. Acho que mais nenhuma, professor. Tá. Alguém de vocês, só uma dúvida agora, ó. Agora eu que vou fazer uma pergunta, tá? Alguém de vocês, desse capítulo 4 aí, deixa eu achar qual que é aqui que eu tô vendo aqui, que ele tá com uma cara de que vai cair na prova, isso daqui. É do capítulo 4. Calma que eu tô achando ele. Ah, é o Eu ia número falar o 11. 12. Eu ia falar o 12 também, eu tive um pouquinho de dúvida aqui agora. O 12? É. Ah, então vamos tentar fazer esse 12 aí. Posso trocar a folha? Vamos lá. Então vamos tentar fazer o exercício 12. Capítulo Ele já 4. resolveu semana passada, eu acho. Oi? 12 foi semana passada. Vixe, não entendi nada, ô Adriel. Fala de novo. 12. O 12. Foi 12. semana passada, se eu não me engano. Eu fiz a semana passada? Fez. Ah, a Fez. Kerry tá dizendo que eu fiz. Alguém pode passar, tirar uma foto e mandar para quem que estava me perguntando? É esse, Matheus? Não sou eu, Pedro. O Não, Pedro. é o Pedro. Alguém Provavelmente pode tá aqui no grupo, pera lá, deixa eu ver. dar uma olhada, Pedro, senão... Aí eu estava pensando de propor para vocês o exercício 11. Eu fiz o 11? O 11 não. Então vamos fazer o 11, que esse 11 tá com uma cara de que vai cair na prova, esse 11. O 11 eu fiz e achei um pouco difícil, mas eu Achou? consegui. Tá. Então vamos lá, vamos tentar fazer o 11. Esse 11, ele fica na página 434 do capítulo 4. Então, capítulo 4, exercício 11, página 434. Então ele fala assim, ó, certa máquina funcionando 5 horas por dia, então é de regra de 3, assim, isso daí, composta, pelo que eu estou vendo, né? Certa máquina funcionando normalmente 5 horas por dia, gasta 3 dias para produzir 1.200 embalagens. Então, as grandezas são dias, horas por dia, número de embalagens, e tem mais uma aí, qual que é? 5 horas, 3 dias, é só essas 3, né? Então ele diz lá que em 3 dias, trabalhando 5 horas por dia, produz 1.200 embalagens, tá? Aí fala assim, ó, atualmente está com esse tempo de funcionamento diário reduzido em 20%. Então, calma lá. Então, de 5 horas, quanto que eu colocaria aqui? Então, ele vai, ó, o que nós temos que calcular? Quanto, se eu reduzir 20%, né? Então, ó, redução de 20% de 5 horas. Então, 20% de 5. Aqui dá para fazer assim, né? Ó, 20 vezes 5 dá 100, certo? 100 dividido por 100 dá 1, né? Então, vai reduzir 1 hora, tá? Certo? Então, ó, reduziu 1 hora. Portanto, aqui eu vou colocar 4. Tudo bem? Ó, 1 hora. Era 5, reduziu 1 hora, 4, tá? Então, trabalhando 4 horas por dia,
apenas T horas por dia para uma encomenda de 1.840 embalagens. 1.840 embalagens. Ô, professor, Oi, esse 4 não é no dias, não? o Porque é 4, funcionamento diário. não, mas é as horas, né? Vamos ler de novo, ó. Vamos ler novamente. Ó. Certa máquina funcionando 3 dias para produzir 1.200 horas e trabalhando 5 horas por dia. Atualmente está com esse tempo de funcionamento reduzido em 20%, trabalhando assim apenas T horas por dia, tá vendo? Então é 4 horas por dia, certo? A redução é no horário e não no dia, tá? Olha o final que ele fala, apenas T horas por dia, então trabalhando 4 horas por dia, certo? Não é na quantidade de dias que foi a redução, foi na quantidade de horas por dia. Então, o que ele quer saber? Para atender a essa encomenda de 1.840 embalagens, aproveitando ao máximo em todos os dias o seu tempo T é 4. Ela gastará no último dia. Então, nós vamos tentar descobrir aqui quantos dias que vai precisar, né, para poder fazer o serviço, tá? Então, vamos lá. Como é que é agora mesmo? Fala, Clarinha. Não, nada. Pode continuar. Pode perguntar. Não, pode continuar. Faz aí. Tá, vamos ver. Então, turma, olha, tenho que falar se é diretamente proporcional ou inversamente, né? Então, se eu comparar esses dois aqui, ó. Trabalhando 5 horas por dia, demorou 3 dias. Se diminuir o número de horas, não vai aumentar o número de dias para fazer o serviço? Então, é inversamente proporcional aqui. Agora, vamos pensar nesse aqui, ó. Para produzir 1.200 peças, precisou de 3 dias. Para produzir 1.840, vai precisar de mais, tá? Aumentou? Essa é diretamente proporcional, certo? Agora, vamos lá. Então, como é que monta, né? Então, ó, coloca 3 sobre x igual. Essa é inversamente, então nós vamos inverter. 4 sobre 5 vezes. Essa é diretamente proporcional, então mantém. 1.200, 1.840, tá? Aí, dá para fazer assim, né? Ó, se quiser, dá para cortar esse zero com esse, né? Para facilitar um pouquinho, tá? E vamos multiplicar em cima e multiplicar embaixo. Em cima vai dar, se fosse 12 vezes 4, dava 48, então 480. E 184 vezes 5. Deixa eu Dá fazer. 920, ó. Quanto que dá? Te dá 920, mas quiser fazer? Isso, dá isso mesmo, você tem razão, 920. Aí dá para cortar um zero aqui, né? E se quiser agora pode multiplicar em cruz também, né? Fica 48x de um lado e 3 vezes 92 do outro, né? Então deixa eu multiplicar o 92 por 3 aqui. Deu 276. Aí passo o 48 dividindo. Então, 276 dividido por 48, vai dar 5,75. Então, aqui o x, né, vai precisar de 5 dias inteiros, né, e mais 0,75 do dia para trabalhar, né, 5 dias inteiros mais um pedaço do outro dia, né, certo ou não? Então, vamos ver a pergunta dele de novo lá, ó. Aproveitando ao máximo todos os dias de funcionamento,
quanto que ela vai gastar no último dia. Então, lembrando que agora, eles estão, nesse finalmente aqui, eles estão trabalhando 4 horas por dia, certo? Então, são 5 dias inteiros e 0,75 do último dia, tá? Então, vamos tentar entender isso, ó. 5 dias inteiros mais 0,75 do último dia. Último dia. Dá para ver o que é dia? Então, só que nesse último dia, está trabalhando 4 horas, certo ou não? Né? Porque aqui no final foi feita aquela redução de 20%, e ao invés de trabalhar 5 horas, está trabalhando 4. Então, o que nós vamos ter que calcular? Quanto que é 0,75 de 4 horas? Então, 0,75 pode ser escrito assim, ó, 75 sobre 100, porque tem 2 números depois da vírgula, vezes 4, certo? Aí, fazendo essa conta, né, 75 vezes 4 vai dar quanto, hein? Se fosse 2, ia dar 150, vai dar 300? 300 dividido por 100, então vai dar 3 horas. 3 horas também é conhecido como 180 minutos, né? Que é 60 mais 60 mais 60. 180 minutos é a letra C. Meio embaçado, né? Eu já tinha feito tudo errado já. Você tinha feito errado? Sim. Pergunta alguma coisa aí, turma. Dá uma olhada na resolução. Vai cutucando aí, vai perguntando, tá? Tá cabendo a folha inteira? Que essa folha é um pouco maior. Não sei se fica escondendo um pedaço ou não. Não, se puder só abaixar um pouquinho. Abaixar um pouco, tá. Aí ou mais? Aí tá bom. Pra mim tá bom. Tá. Turma, terminando de copiar, dá um sinal aí pra mim, pra gente tentar ver mais algum aí, né? Terminei. Agora eu vou pedir para vocês já tentaram fazer dessa página 434 o exercício 13? Ou eu já fiz esse 13 para vocês? Dá uma olhada aí. Dessa página eu ainda não fiz nenhum. Nem o 13. Dessa página não tinha feito nenhum? Eu não. Tá. Cheguei a fazer o 13, não. Turma, eu vou esperar um pouquinho aqui, ó, uns minutinhos para vocês tentarem fazer o exercício 13 aí. E aí eu vou corrigir, tá? Vamos lá, tenta fazer o 13. Vou esperar um pouquinho, certo? Então deixa eu... Posso tirar essa folha? Fabiana disse que eu posso. O Matheus também. Pode. O Pedro também. Então vamos lá. Então nós vamos tentar, vou pedir para vocês tentarem fazer o exercício 13 da página 434, exercício 13. Vou esperar um pouquinho, tá?
Professor, terminei. Nossa, professor, eu tô tão feliz eu consegui fazer. Terminei. E parabéns, Fabiana, que o professor não te respondeu, eu te respondo. Pera, gente, o que aconteceu que tá dando parabéns? Acabei de chegar, eu tava aí de água. Não, é que a Fabiana falou pro professor que ela tinha conseguido fazer sozinha, mó empolgada. E o professor não respondeu, aí eu falei, parabéns. Ah, ok. Parabéns, parabéns. E aí, jovens do meu Brasil varonil? Terminei. Deu certo a resposta? Eu terminei. Eu terminei Eu também. acho que tá E certo. conferiu a resposta Final. lá? Eu acho que dá a letra D, não é? Isso, deu a letra D o meu. Ah, ok, O então meu eu apertei. também. Esse eu achei, não achei tão difícil, né? Ele fala, pode resolver, turma? Ou quer que espera mais um minutinho aí para alguém que ainda não terminou terminar? Pra mim Por pode mim, resolver. pode. Pode? Então diz lá o seguinte, né? Ó, com a alta da inflação e para não repassar aos clientes o aumento dos gastos na produção do suco de laranja, o empresário decidiu que, no próximo mês, 10% do volume desse suco será composto por água. Então ele vai socar água no suco da laranja para não aumentar o preço, certo? Vai ficar suco aguado, certo? Então vamos lá, 10% vai por água. Volume que atualmente é de apenas 4%. Então hoje em dia ele coloca 4%, né? E futuramente vai por 10%, tá? Bom, nessa época aqui, ó, que ele coloca 4%, ele fala assim, ó, se hoje são consumidos 10 mil litros de água, então o que eu entendi é o seguinte, que 4%, não sei se vocês entenderam isso também, 4% é 10 mil litros de água, é o tanto que ele gasta atualmente, né? Aí depois ele fala assim, mantendo-se essa mesma quantidade, parará, no próximo mês, qual é a quantidade de água que vai gastar? Então, no próximo mês ele não vai pôr 10%? Então, X é a quantidade de água. Não sei se foi assim que vocês fizeram, Foi assim mesmo. mas Eu fiz eu assim. estou pensando desse jeito aí, né? Então, se vai aumentar aqui a porcentagem, aqui também vai aumentar, é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, a gente pode multiplicar em cruz direto aqui, né? Então, fica 4x de um lado, 10 vezes 10 mil do outro. Aí vai passar o 4 dividindo. 10 vezes 10 mil dá 100 mil, né? 100 mil dividido por 4, ó, se fosse o 100 só dividido por 4, ia dar 25, né? Então, 25 mil. E 25 mil é a letra D. Ah, facinho, né, turma? Hã? Vamos tentar. Se você quiser só colocar exercícios assim na prova, esse Você foi facílimo. não vai ficar chateada, Fabiana, se eu fizer isso? Desse tipo, da 13, Dá aí eu vou 13. amar. Você Eu vou vai amar. gostar? Claro! E se eu colocar daquele lá, como é que chama? Aquele que eu falei lá, o exercício, não, o 11. Esse 11 aqui. Não, porque eu Muito já vou Esse não complicado. precisa, não. Não, Pode Tânia, deixar lá, esse ninguém né? quer. com Esse, certeza. esse é É, chato, né? Fica muito Esse é absurdo. chato, tá louco. É isso aí. Bom, deixa eu achar um outro aí bacana para colocar na prova. Calma aí, turma.
Desse capítulo 4, a gente já fez... nós fizemos agora o exercício 6, né? Fizemos o do ouro lá, o 7, tá certo? E fez o exercício 8, que é uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio. Vê se a gente já fez esse. Esse não. Não? Então vou esperar mais um minutinho para tentar fazer. Qual que é esse, professor? É o 8. Qual capítulo? É desse mesmo capítulo 4, ele está na página 434. Vou marcar aqui, ó. Vamos ver se isso também é bom de pôr na prova ou não, tá? Então, tenta fazer esse exercício 8 aí. O 8 eu fiz. Você já desse fez? capítulo, né? É do capítulo 4. Você já fez ele? Isso. Tá, então aguenta um pouco aí, Matheus. Não conta pra ninguém não, tá? É, pra fazer a 8? É, tentar fazer a 8, Miguel. Ah, ok, terminei. Tá. Você já fez? É que, tipo assim, você falou da 8, aí eu fui ver e fiz. Tá. Tranquilo. Então espera só um pouquinho o pessoal fazer, a gente já vai corrigir, tá? É uma regra de 3 também, né? Bem simples esse. Esse eu acho que a Fabiana também vai gostar se eu pôr na prova. Vai cair de aprofundamento também ou não? Não. Aprofundamento não vou pôr na prova não, tá? Só contextualizados e aqueles conceituais também pode ser que ponha, tá? Posso corrigir, pessoal? Pode? Fabiana. Não Mateus, foi isso. tá, o Matheus já tinha feito, né? Miguel também já tinha feito, né, Miguel? Fez, Adriel? Já feito já também. Também? Maria Eduarda, você tinha feito já? Eu já tinha feito também. Ah, que moleza, hein? E a Vi? Tá viva aí, Vi? Vi? Será que ela foi no banheiro? Vai saber. Vai saber. Ou dormiu. Eu acho que ela dormiu. Ê, lasqueira, tá gravando, viu? Tá gravando. Depois papai e mamãe vai ver. Bom, vamos corrigir rapidinho esse 8 aqui, que esse também é daqueles que a Fabiana vai querer que eu ponha na prova. Então, falar, uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar para o filho dela. Na bula, recomenda-se a seguinte dosagem: 5 gotas para 2 quilos de massa corporal. Então, gotas e massa corporal. 5 gotas para cada 2 quilogramas. Aí ela está dizendo assim, se ela colocou 30 gotas, qual vai ser a massa corporal do filho dela, tá? Quanto que ele vai pesar, né? Então, se aumentou o número de gotas, é porque aumentou o número
de quilos, claro. Então, é diretamente proporcional. Então, se é diretamente proporcional, pode multiplicar em cruz direto, né? Então, 5x, certo? 30 vezes 2. Então, 5x igual a 60. 60 dividido por 5 vai dar 12 quilogramas. Eu acabei 12. até complicando. Eu fiz considerando as 8 horas, daí fez uma. Ah, as 8 horas atrapalhou você, então, né? Mas Tipo eu assim, consegui confundiu um fazer. pouco, né? Confundiu um É. pouco, né? Tá. Essa aqui deu alternativa qual? Peraí. Deu 12 A. foi a alternativa A, certo? Esse aqui foi bem tranquilo também, né? Fabiana, posso pôr desse também na prova? Esse pode também, professor. Isso aí tá liberado. Liberado, tá certo. Então. Turma, agora, antes da gente finalizar, vamos então firmar o que vai acontecer na próxima aula. Uia, posso tirar a folha aqui? Então vamos lá, pega a apostila aí. Então já vamos deixar certo aqui, ó. Próxima aula. A próxima aula é dia 24, é isso? 24. Isso. 24/3/2021. Então, a gente vai fazer uma avaliação mensal, tá? Então, primeiro, todos vocês conseguiram entrar lá no Classroom, que eu firmei lá, porque a Eu nossa ainda não prova... entrei, não. Então, Adriel, turma, quem ainda não entrou, tem que entrar, porque a prova vai ser feita por lá, tá? Então, vocês vão ver que eu vou abrir o vídeo aqui com vocês, certo? Do jeito que a gente está fazendo agora, só que aí todos vocês vão ter que ficar com a câmera aberta e eu quero ficar olhando para vocês durante a prova. Não adianta ficar mostrando o ventilador, que nem aqui eu estou vendo o ventilador da Maria Angélica, certo? Eu estou vendo aqui da Mariana, eu não sei o que eu estou vendo, eu não estou conseguindo entender aqui, o que está aparecendo aqui. É uma parede e um teto. Ah, uma parede. Aqui do Pedro, tô vendo só o topo da cabeça dele, né? Então, vocês têm que ajustar a câmera para eu ver vocês mesmo, tá, pessoal? Não pode ir no dia da prova, certo? Não? Então, vocês ajeitem isso daí, tá? Tá, outra coisa. Aí, eu vou colocar lá no Classroom uma atividade. Então, vai ter lá a avaliação mensal, vai estar com a data lá. Você vai entrar naquela atividade, vai pegar uma folha aí de caderno sua, qualquer, vai resolver detalhadamente os exercícios, tá? Não adianta só me apresentar a resposta que eu vou pôr errado, tá? Tem que resolver, né? Fazer as continhas, assim, e tal, né? Certo? E aí você vai tirar uma foto e vai converter em PDF. Ó, aí vem converter em PDF. Por que converter em PDF? Porque o PDF, quando manda lá no Classroom, a gente consegue ver claramente. Se você não converte em PDF, às vezes eu não consigo ler o que está escrito. E aí, se eu não entender, eu coloco errado. Certo ou não? Eu tenho que entender o que está escrito. Se eu não entender, então eu ponho errado e tudo bem. Então já vai vendo essas partes, tá, pessoal? Como é que faz para converter em PDF, certo? Ajeitar a câmera para que ela fique mostrando vocês enquanto vocês estão fazendo a prova. Beleza, pessoal? É para tirar foto da folha do caderno, então, depois de ter feito a resolução. Só isso, e enviar. Fala de novo, Adriel. É só então para você resolver na folha do caderno os exercícios que tiver Eu vou e pôr tirar os foto. exercícios. Isso, perfeito, Adriel. Mas se for para converter em PDF ou é só para anexar o documento e enviar? Então, você vai tirar uma foto. Aí, essa foto normalmente não é em PDF. Então, para você me mandar esse documento, né, esse arquivo, lá no Classroom mesmo, né, você transforma ele em PDF, por favor, tá? Tá Tudo bom. bem? Tudo bem? Tá.
Aí você tira a foto, transforma em PDF e envia lá mesmo na atividade, né? Você vai devolver para mim lá através da atividade do Classroom, certo? Que aí fica tudo gravadinho lá no Classroom. Não adianta me mandar pelo WhatsApp, tá? Tem que mandar lá no Classroom para ficar gravado lá, registrado, certo? Porque como eu não vou ter o papel aqui na minha mão, eu tenho que estar com ele gravado lá no Classroom, certo ou não? Beleza? Então é isso daí. Ah, vamos combinar quais os capítulos que vão cair aqui, ó. Mais importante de tudo, né? Então, observa, ó. Vai lá para o primeiro capítulo. Vamos combinar aqui. Qual que vai cair nessa prova e o restante vai cair na prova bimestral. Lembrando que na prova bimestral tem várias provas no mesmo dia, certo, pessoal? Então, talvez é melhor carregar um pouquinho nessa prova e deixar um pouco menos para outra prova. É uma sugestão minha. Eu ia falar isso agora. É, uma sugestão. Aí você vai escolher quais capítulos para essa prova. Como é, Clarinha? Você vai deixar quais capítulos para essa prova? É, vamos combinar isso agora, já nesse momento, não. Quer ver, ó? Então, eu estou vendo aqui, ó. Tem o capítulo 1, que fala de regra de 3 simples e composta. Depois tem o capítulo 2 de porcentagem. O capítulo 3 e 4 é só exercício, é isso? É. E se a gente fizer 4 capítulos e deixar outro capítulo, um capítulo só para bimestral, que é a parte de potenciação? É ruim? Não, pode ser, porque é só Porque exercício. que aí não mistura os assuntos, entendeu? Ficaria capítulo 1, 2, 3 e 4, porque na verdade o 3 e o 4 não é matéria nova, é só exercício, né? Certo? O 3 e o 4. É, na verdade, o 1 e o 2 mesmo, que é regra de 3 e porcentagem. Então, ficaria esses dois assuntos. Então, pode ser assim? Eu vou marcar aqui, ó. Pode. Mensal. Capítulos 1, 2, 3 e 4. E aí, para a prova bimestral, vixe, olha que moleza na prova bimestral, hein? Por enquanto, somente o capítulo 5. Certo? Vamos ficar acertado desse jeito aqui, então, tá? Certo. Combinado? No caso, 5 é o mais difícil. O 5 é mudou o assunto, né? O 5 é aquele de potenciação. Mas aí, o que a gente faz? Como a semana que vem é prova, depois a gente provavelmente vai ter mais aulas antes da prova bimestral, a gente faz os exercícios contextualizados do capítulo 5, para treinar. Pode ser? Então, beleza. Agora vocês aguentam a mão aí que eu vou fazer a chamada, tá? Espera aí. Não foge ainda não, hein? Que a chamada eu vou fazer dando print screen aí e tal, parará, 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 parará. Só um minutinho. Então, começou aqui no Adriel. Presente. Não, eu não vou chamar um por um, não. Eu vou pegar e fazer assim, Adriel. Eu coloco aqui do lado quais são os participantes e vou salvando a tela e gravando no arquivo do Word e deixo guardado lá, tá? Então, bom. Só um minuto. É que meu computador é lerdo, tem que ficar abrindo. Agora eu vou abrir o arquivo do Word, ó. Calma aí que tá abrindo ainda. A primeira parte está feita, agora vamos para a segunda parte. Agora é mais rápido um pouco. Terceira parte. Aí, são três pedaços. Agora é bom salvar o arquivo, né? Não, meu filho.
plan B, 17/3/21. Tá feito, pessoal. Já salvei. Vou fechar a gravação aqui, tá? Interromper a gravação.